Então você vê um escândalo escancarado, né? O Supremo, né, de joelho, de bruço perante isso. Os senadores, os deputados, sabe? Isso é uma vergonha. Não é só para os brasileiros, não. É vergonha para a gente que está aqui. O Brasil tem sido um exemplo de vergonha para o mundo, de chacota. O que o brasileiro vai fazer? Ele foi tão doutrinado a se acostumar com a ajuda do governo que ele se vende por aquilo. Então a falta de informação está matando o povo. O povo está vivendo como zumbi. Está se contentando com pouco. Porque nesse cenário político que nós estamos vivendo, os trios elétricos na Bahia, nos lugares lá onde estão cantando o axé, as músicas carnavalescas, estão lotados. Porque é isso que a galera quer: cerveja, beijar na boca, prostituição, promiscuidade. A Sapucaí, no Rio de Janeiro, também está cheio. As escolas de samba lá em São Paulo também está arrastando uma multidão. Parece que nessa hora o povo esquece de crise, o povo esquece de escândalos na política, escândalos no Banco Master, esquece do desmando do governo e que colocou o Brasil em uma dívida de quase trilhões de reais e tanto escândalos de corrupção que há no governo atual. Se você quer se formar em teologia, presta bem atenção nesse recado. Você já sabe que a Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, tem os melhores preços e os maiores diferenciais para a sua formação. Aqui você tem audiobook, aqui você tem mentoria teológica comigo todos os meses, aqui você tem tutoria, acompanhamento, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado e até debates com matéria dentro de cada disciplina. Agora tem uma novidade para 2026 que é o material formato universitário. Olha que facilidade que ficou para você estudar agora. Esse é o nível fundamental em teologia com 20 disciplinas. Esse é o nível intermediário em teologia com mais 16 disciplinas, fazendo 36. E esse é o último nível, o nível avançado em teologia com mais 20 disciplinas, totalizando 56 disciplinas para a sua formação. Agora presta atenção nessa oportunidade que o Eu Acredito Podcast, em parceria com a FTB, está trazendo para você. Agora você faz o curso Fundamental em Teologia pagando apenas R$ 69,00 por mês. Agora não é só isso. O curso Fundamental tem 18 meses de duração, são 3 semestres, mas você paga apenas 2 semestres. E um semestre deixa com a gente. Você paga 12 parcelas de R$ 69,00, o material didático já está incluso, todos os diferenciais também, e você fica 6 meses. O último semestre você não paga nada. E se você quer a formação completa, aí nós estamos falando de 4 anos de curso. Aí a promoção aumenta. Ao invés de pagar 4 anos, que é o que todo mundo faz, você paga somente o primeiro e fica 3 anos sem pagar. Se você quer só o nível fundamental, o valor é R$ 69,00 por mês, você paga 12 e não paga mais nada. Agora, se você quer o fundamental, o intermediário e o nível avançado em teologia, todos esses 3 níveis, 3 certificados, o valor é R$ 179,00, você paga só 12 mensalidades no cartão e não paga mais nada. São 3 anos estudando de graça. E para fazer a sua inscrição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e completar. Escolha qual você quer, se é o fundamental ou se você quer os 3 níveis de uma vez, por 4 anos de conteúdo, de curso, de formação, são 3 certificados, material didático incluso, audiobook, mentoria teológica, acesso à plataforma, acesso ao credencial de aluno que dá desconto até no cinema, certificação no final, tudo isso e muito mais, pagando apenas 12 parcelas, 12 mensalidades, e o valor é só R$ 179,00. Clique no link que está disponível aqui e venha crescer na fé junto com a gente. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Não é inscrito? Já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like se eu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 483 mil inscritos,
Muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você, para mais ninguém. E tudo que nós fazemos aqui, tributamos louvores, honra e glórias a Deus. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente. Estou em Portugal, nos estúdios Sângelo Cast, para receber a esta mesa um convidado muito especial, um amigo, um irmão, um pastor, alguém que tem um depósito extraordinário dos céus para compartilhar com esta geração. Pastor Sângelo, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Deus te abençoe, Fábio. Que honra Obrigado poder recebê-lo, viu? por essa oportunidade, estar em terras lusitanas, estar aqui em Portugal, essa terra abençoada que Deus me proporcionou conhecer há quase uma década, já estou aqui em Portugal. Me sinto honrado por esse convite. E, pessoal, eu quero compartilhar aqui algumas experiências, né? Sou um brasileiro sonhador que saiu do Brasil com o sonho de ter uma vida melhor que em Portugal, de atingir uma qualidade de vida, uma segurança e uma boa educação para os meus filhos. E conseguiu, pastor? Tudo é um processo, né, Fábio? Tudo é um processo. Existe uma frase que todo imigrante fala quando você pergunta para ele assim: o que te trouxe aqui para Portugal? Né? Ou o que te levou para a França, ou para a Bélgica, ou para a Alemanha, ou para Angola, enfim. As pessoas sempre respondem a mesma coisa. Né? Eu vim para cá em busca de educação, qualidade de vida e segurança. Né? Então, assim, sim, eu encontrei aqui nesse país segurança, tá? Se comparando com o meu país de origem, não posso falar dos demais países, apesar da gente viver aqui no meio de várias etnias, né, de várias nacionalidades, mas se comparando de onde eu vim, que foi o Rio de Janeiro, depois me mudei também para São Paulo. Encontrei em Portugal, sim, um lugar mais seguro. Saúde, a saúde pública aqui, no começo, alguns anos atrás, a saúde respondia muito mais rápido. Hoje já existe uma certa carência, mas de qualquer forma ainda é bem evolutiva se comparando com o Brasil. Na área da educação, sim, o estudo aqui é muito bom. Você dificilmente vê colégio particular. Geralmente tem a língua universal. Aqui eu entendo que o filho não precisa fazer cursinho de inglês ou de outro idioma. Geralmente na escola tem a opção. O inglês aprende normal mesmo. O francês, o alemão também. Eu sou um pai de 7 filhos. Uma tribo? Uma nação quase. Enfim, então, sim, Portugal me proporcionou boas experiências nesse processo. E no Brasil falta educação, segurança e saúde? Infelizmente, como brasileiro, mais uma vez, eu não posso falar dos outros países, como brasileiro, né, eu tive a infelicidade de ter o meu pai que faleceu no Brasil, de cancro, como se diz aqui em Portugal, de câncer. E eu tenho uma notícia, notícia não, eu tenho uma lembrança ruim. Eu me recordo, Fábio, que meu pai, quando ele teve câncer, depois que meu pai faleceu, saiu a vaga para ele fazer o exame que ele precisava. Após o falecimento? Após o falecimento, 6 meses depois. Então, assim, o Brasil, infelizmente, né, é um país que... A gente que está aqui em Portugal, sabe, a gente que ouve os nativos aqui do país falar, né, o Brasil é um país de uma dimensão gigantesca, um país rico, um país tropical. Tudo tem no Brasil. Tudo, sabe? O clima é bom, a terra é boa. A terra é rica. A terra é rica em minério, enfim, tudo. Infelizmente, sim, no meu ponto de vista, falta em muita coisa. O Brasil, seu Brasil para os brasileiros, falta muita coisa ainda. Eu não sei se vai chegar lá. Do jeito que está indo, mais para lá do que para cá, falta para mim segurança, falta escolas, sabe, com boas formações. Infelizmente, as escolas estão sendo, estão se transformando hoje em militâncias políticas, tá? Onde você vê que as pessoas não conseguem se qualificar hoje para um bom trabalho. Educadores se tornaram doutrinadores. Doutrinadores, né? Então acaba tirando a identidade daqueles que eram para a escola para se formar, acaba se perdendo no meio do caminho. E segurança pública, sem comentários, falar da minha cidade, que é o Rio de Janeiro, né? As estatísticas estão aí. Falar de São Paulo, onde eu vivi, os números estão aí, né? Seria até, enfim,
Então dá para dizer que o Brasil é um país de primeiro mundo com educação, saúde e segurança pública de terceiro mundo. O Brasil, ele se perdeu no meio do caminho. O Brasil se tornou hoje o país da vergonha para o resto do mundo. A vergonha do Brasil começa no topo e vai descendo para baixo, né? Mas eu acho que os brasileiros não veem essa realidade, até porque agora no carnaval mesmo, eles estão homenageando o governo Lula, colocando o ex-presidente Bolsonaro como um palhaço, né, que eles chamam de Bozo, e o Alexandre de Moraes sendo configurado, personificado por uma pessoa careca lá na Sapucaí, correndo atrás de Bolsonaro, dando a entender que o Alexandre de Moraes vai prendê-lo. As famílias brasileiras representadas pelos evangélicos foram representadas em latas de lixo. Então, e os brasileiros estão lá. Reclamam de crise econômica, reclamam de salário, mas a multidão lá no carnaval tomando cerveja e sambando e levantando as mãos e fazendo L, homenageando o presidente Lula. Infelizmente, a falta de informação, ela mata, né? Desinformação, ela mata, e o conhecimento, ele liberta. Eu não sei se é conhecimento, falta de conhecimento ou ignorância, né? Mas eu não posso também colocar o peso soberano sobre a vida dos cariocas, porque se a gente for olhar para o Rio de Janeiro, não sei quantos milhões de habitantes vai ter ali no estado e na capital, mas vamos dizer que tinha uma minoria ali, né? Então, na verdade, quem comanda o Brasil não é o povo, é a minoria, né? Martin Luther King diz que o que o preocupava não era o silêncio dos maus, não é isso? O silêncio dos bons. O silêncio dos bons. Melhor, ou seja, o que preocupa não são... o grito não, o que preocupa não é a violência dos maus. Mas o silêncio dos bons, ou seja, enquanto nós somos numerosos, tá? O Brasil é um país cristão, mas um país cristão sem identidade, sem posicionamento. Então você vê que uma minoria hoje comanda uma faculdade. Tá? Uma minoria hoje, né, comanda a área do parlamento, né? Então, assim, os brasileiros estão sendo amordaçados. Os brasileiros estão sendo enterrados vivos. Espero que eles se posicionem enquanto há tempo. A gente assistiu aqui de fora o que aconteceu de fato no Brasil, né, no último governo Bolsonaro. Os benefícios estão aí, mas as narrativas do mal, ela prevalece. Parece que as pessoas se vendem pela narrativa, pela falsa narrativa. Pastor, mas há uma frase que diz também que o povo tem o governo que merece. E essa frase vem a calhar no Brasil como uma grande verdade. Porque nesse cenário político que nós estamos vivendo, os trios elétricos na Bahia, nos lugares lá onde estão cantando o axé, as músicas carnavalescas, estão lotados. Porque é isso que a galera quer: cerveja, beijar na boca, prostituição, promiscuidade. A Sapucaí, no Rio de Janeiro, também está cheio. As escolas de samba lá em São Paulo também está arrastando uma multidão. Parece que nessa hora o povo esquece de crise, o povo esquece de escândalos na política, escândalos no Banco Master, esquece do desmando do governo e que colocou o Brasil em uma dívida de quase trilhões de reais e tanto escândalos de corrupção que há no governo atual, no INSS, ministro do STF, juntamente com sua esposa, envolvido em um dos maiores escândalos de um banco de forma mundial, mas o povo quer isso: festa, beijar na boca, promiscuidade e prostituição. Como é que os brasileiros de fora estão olhando para o Brasil hoje, nesse cenário? Fábio, infelizmente, mais uma vez, eu acho que a própria Bíblia Sagrada diz que meu povo perece por falta de conhecimento, porque o conhecimento liberta, tá? A maior parte de todos os brasileiros, seja eles católicos, cristãos, né? O Brasil é um país cristão, né? A grande parte, mas não falam a mesma língua. Eles se dividem. Ou seja, enquanto a esquerda, enquanto as pessoas que acreditam no socialismo, numa pequena minoria, eles têm a artimanha, eles se unem, eles se articulam de uma forma tão grande que eles conseguem calar as multidões. E o Brasil acha que está tudo bem, as pessoas acham que está tudo bem. Olha a mentalidade do brasileiro. Muitos brasileiros, ele prefere comprar um iPhone do que comprar um carro. Ele prefere comprar um iPhone do que fazer uma nova formação. Ele prefere
aceitar uma ajuda do governo, do Bolsa Família, do que começar a trabalhar, começar a produzir. Então, o brasileiro, ele tá com a mente atrofiada. E isso é o ambiente que ele vive. Um ambiente de escassez, uma mentalidade pobre, sabe? As falsas esperanças que o governo investe na mentalidade do povo. Você observa que as capitais mais violentas, pessoal, a gente que está aqui em Portugal, estou quase 10 anos fora, mas a gente sempre está olhando para o Brasil. A minha intenção aqui não é ofender, não é atingir, é simplesmente falar aquilo que eu penso, que eu acredito. Nós somos livres ainda para falar, né, dos nossos pensamentos. Eu observo alguns estados brasileiros, estado do Nordeste, que pega ali, pega Bahia, Pernambuco, Paraíba, Belém do Pará, Belém do Belém, Pará, não é isso? Então, Pará. A gente fica observando regiões que não têm saneamento básico, entendeu? Aonde o alto índice de homicídio é altíssimo. Sim. Violência a todo momento, não parando por aí, a corrupção escancarada. E quando você aborda alguém que não tem saneamento básico na rua, alguém que não tem uma formação, não tem uma estrutura, eu vi esses dias algo que eu fiquei aterrorizado. Uma cidade, veja bem, uma facção criminosa conseguiu desocupar uma cidade, virou uma cidade fantasma. Tinha lá o centro de saúde, que seria o postinho de saúde, no caso aqui a Câmara Municipal, no caso seria acho que a prefeitura lá. A cidade, ela ficou vazia. Ou seja, o poder paralelo, os traficantes conseguiram esvaziar essa cidade. Ou seja, o que o brasileiro vai fazer? Ele foi tão doutrinado a se acostumar com a ajuda do governo que ele se vende por aquilo. Então a falta de informação está matando o povo. O povo está vivendo como zumbi. Está se contentando com pouco. Eu vi esses dias, numa região do Nordeste, um caminhão parando e distribuindo resto de carcaça de osso para as pessoas fazer na panela, enfim. Então é assim, é muito triste o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que o povo brasileiro em si tem que se unir, sabe? Falta um posicionamento. Eu sei que vai dar trabalho. Hoje você pega um filho seu, leva ele para uma faculdade, sabe? No decorrer, em vez dele se formar, ele se perde dentro da faculdade. Ele entra de um jeito e sai do outro. Por quê? Porque ele aprende lá dentro da faculdade, da universidade, lá dentro ele desconstrói tudo aquilo que ele cresceu numa família estruturada, e se ele não tiver um apoio de fato em casa ou do papel da igreja, ele se perde no meio do caminho. É lamentável isso. Isso é fato, viu? Porque as faculdades federais lá, não de forma generalizada, mas existem muitas, que o rapaz entra lá com a sua convicção sexual. Eu sou menino. Sai de lá, menina. Sai de lá, menina. Eles conseguem desconstruir. É uma militância. Agora eu digo para você, são a direção, os reitores, né? Reitores, é isso mesmo que chama lá? Reitores da faculdade? Da faculdade, isso, né? Uhum. Que automaticamente passa a militância para os professores, e numa faculdade onde 20% não consegue impor. E quando você impõe os seus pensamentos, meu amigo, você é perseguido. Isso é verdade. Os alunos que têm convicção de fé, se tenta, de alguma forma, mostrar os seus princípios e valores, ele é perseguido pela ala progressista, né? Então, o menino entra lá com convicção de menino, sai de lá menina, né? A menina entra, sai masculinizada, sai como um homem. Aí aqueles que entram em dúvida já da sua sexualidade, sai de lá boiceta, porque tem Claro que sim, é isso mesmo. Tem um novo gênero agora. Tem um novo gênero. Chamado boiceta. Boiceta. Então é uma tragédia que está acontecendo no Brasil, pastor. Uma tragédia onde o certo virou errado. Sim. E que o errado virou certo. Então, assim, é uma vergonha descarada o que está acontecendo. E pra gente que está aqui no Brasil, o que está acontecendo no Brasil está refletindo no mundo todo. Você vê um ex-presidente da República que foi preso por causa da tornozeleira eletrônica. Foi. Um homem com mais de 70 anos, um idoso. Então é assim, toda a verdade no Brasil está sendo desconstruída. Quer dizer, as pessoas estão achando isso normal. Normal. E enquanto isso, eles estão infringindo, violando as leis brasileiras, porque
uma escola de samba, convidar o Lula, convidar muitas pessoas que fazem parte do partido de Lula para homenageá-lo em um ato que tem uma rede de televisão mostrando para o Brasil, para o país todo, isso revela uma propaganda eleitoral de forma antecipada. Ô, Fábio, Isso é crime eleitoral. Fábio, por muito menos, apesar de estar muito tempo fora do Brasil, e eu vou no Brasil, às vezes uma vez por ano, eu fico 2 anos sem ir no Brasil, eu me recordo que por muito menos, pelo ex-presidente Bolsonaro usar uma imagem do 7 de setembro, ele foi punido severamente por isso e teve que tirar essa imagem do ar. Então você vê um escândalo escancarado, né? O Supremo, né, de joelho, de bruço perante isso, os senadores, os deputados, sabe? Isso é uma vergonha, não é só para os brasileiros não, é vergonha para a gente que está aqui. O Brasil tem sido um exemplo de vergonha para o mundo, de chacota. Olha o que aconteceu com Maduro. Olha como é que está Cuba. Cuba está atravessando um estado de miséria. E na mentalidade daqueles que estão dentro do Brasil, está achando que isso é normal. Ou seja, Lula teria que ser punido e perder o seu direito agora como candidato. Ser inelegível. Uma falta de respeito. Coloca o ex-presidente preso, é uma analogia podre que estão usando ali. Colocando os cristãos dentro da lata de lixo. Quer dizer, é uma ofensa ao direito do brasileiro, claro, de fé. De fé. Absurdo. Entende? Absurdo, né? E que Deus tenha misericórdia de nós. E talvez seja por esse contexto que nós estamos falando aqui de desmando político, de autoritarismo, de ditadura, porque aqueles que é contra essas práticas, até falar sobre isso que nós estamos falando aqui, corremos risco de ser perseguido e do canal ser penalizado, não é? E às vezes por falta de saúde, de educação, de segurança pública, porque foi injetado dinheiro no carnaval. É coisa de milhões para fazer o que eles estão fazendo. Poderia investir em educação, segurança, investir em saúde pública, saúde, claro. Mas eles não investem. E talvez seja por esse contexto aqui que há muitos imigrantes aqui na Europa e em outros países. Tem muitas pessoas saindo do Brasil para ir morar no Paraguai e para morar no Uruguai. Fora as centenas de milhares e até milhões de pessoas que saíram do Brasil para vir para o continente europeu em busca de uma nova perspectiva de vida, não é? Agora, sobre essa minoria que está pulando o carnaval, que está se divertindo e está tudo bem, você olha a consequência agora. Droga, a quantidade de meninas que vão sair grávidas do carnaval agora, a quantidade de pessoas que está morrendo agora, a quantidade de doença que está sendo transmitida nesse exato momento. Depois você vai ver o resultado desses dias de carnaval, quantidade de pessoas que está sofrendo acidente, excesso de velocidade, pessoas que vão perder a vida. Divórcios. Enfim, então é assim, é uma verdadeira destruição. Eu estava vendo a Colurb limpando as ruas esses dias agora do Rio de Janeiro, a quantidade de porcaria que encontraram. Então é assim, infelizmente o Brasil está enfrentando o seu maior momento da história, pra gente que está aqui fora, sabe? O seu maior momento da história é o que a gente está enfrentando. Aí entra a questão de você sair do Brasil. Eu não acho bacana, né? Um brasileiro sair do Brasil com a intenção de encontrar uma vida melhor nos Estados Unidos. Brasileiros que se desesperaram, venderam casa, terreno, sabe, imóvel, para atravessar o deserto. Fábio, teve brasileiro que saiu do Brasil, né? O desespero é tanto que as pessoas vão do Brasil para o México, e no México elas faziam aquele sistema do caicai. Eu conheci muito brasileiro coiote, né? do coiote, e muitos não conseguiram chegar na América. Então vem aquela frase do sonho americano, a terra do tio Sam. Então a gente que está aqui, eu conheci muitas pessoas que saíram aqui de Portugal com o sonho americano e muitos que saíram do Brasil no desespero. Agora, só sai do Brasil no desespero quem entende que o Brasil está indo por um caminho de ladeira abaixo. É um grito de desespero. Você vê, é um grito de desespero. Entende? Então, assim, para mim, naquela situação, para mim, vir para Portugal foi uma válvula de escape. E foi uma loucura, né? Porque uma o senhor loucura, veio claro, do sim. Brasil e o senhor veio para Portugal com 7 filhos. Com 7 filhos. Seriam o quê? 9 pessoas ao todo? O senhor, sua esposa e mais 7 filhos. Isso, e minha mãe, né?
E sua mãe? Minha mãe veio 10 junto pessoas também. ao todo? É, sim, sim. Não, sim. é um ato de desespero Claro mesmo, que porque só de passagem aí, o senhor era rico lá no Brasil, né? Não era nada, não era porque nada. Não, só não. de passagem aí é Não, um só tinha absurdo. fé, boa vontade, um pouco de desespero. Coloquei Deus na frente, fiz um planejamento muito rápido e estamos aqui hoje. Não foi fácil, porque não existe coisa fácil nessa vida. Mas como é que o senhor conseguiu vir? Tinha que ter uma grana boa para... Sim, então, depois da morte do meu pai, como eu falei aqui, meu pai morreu com câncer e ao tratamento do meu pai, eu parei toda a minha vida. Eu saí do estado de São Paulo, voltei para o Rio de Janeiro para estar junto com meu pai e cuidei do meu pai. O meu pai, o câncer maltratou meu pai, sabe? E basicamente em 6 meses meu pai faleceu. E nesse período, eu sou filho, eu tenho mais 5 irmãos, né? Então nós somos um total de 6 irmãos. Então eu saio do estado do Rio, do estado de São Paulo e volto para o Rio de Janeiro para cuidar do meu pai. Então foram 6 meses ali de dedicação. Meus irmãos não pôde estar presentes, os demais moravam distante. Eu também morava muito distante, mas fui para lá. Então foram 6 meses cuidando do meu pai diretamente ali. Aquilo me afetou muito, me abalou muito, aquilo ali, né? Enfim, um homem forte, né? Um bom pai. Você vê o seu pai, em poucos meses, se defiar em vida, né? Você tem que dar banho, trocar, se alimentar. Infelizmente, meu pai usou aquelas bolsas de colostomia de um lado, né? Ele se alimentava de um lado da barriga e defecava do outro, respirava, estava respirando. Então, assim, meu pai sempre foi um homem bom, sempre foi um exemplo, e ver ele naquele estado ali foi muito crítico. Mas para a glória do Senhor Deus, o que me confortava é saber que meu pai foi para a glória. Com uma aproximação muito grande do meu pai, aquilo me machucou muito, sabe? Me machucou muito. E eu decidi sair do Brasil. E eu me lembro que eu falei para minha mãe assim, falei, mãe, eu tô com um projeto muito bom. Minha mãe falou, que ótimo, meu filho, que projeto que é esse? Falei, olha, se a senhora estiver nesse projeto comigo, a gente vai se dar bem. Qual é o projeto? Falei, olha, eu quero sair daqui com as crianças, a senhora, e vamos morar comigo em Portugal. E eu já fiz algumas pesquisas lá é o euro vale muito mais do que o real, e lá a gente vai conseguir ter uma boa casa, e lá a gente vai conseguir prosperar. Eu só preciso que a senhora me ajude nisso. Ela falou, mas você quer que eu ore? Você quer que eu entre no propósito de oração para te ajudar? Eu falei, também, mãe, mas eu preciso que a senhora me ajude um pouquinho mais. E ela, como? Falei, é simples. A senhora vende a casa da senhora, me dá o dinheiro, eu vou para Portugal, chega lá ao trabalho, fico rico e compro a casa para a senhora de volta. Que proposta, hein? Não tinha irmãos, não? Tinha. E agora para sua mãe? E agora para sua mãe vender a casa, que precisa da opinião e do aval dos irmãos também, né? Ô, Fábio. É uma proposta meio maluca. A minha mãe falou assim, meu filho, o que eu posso fazer por você é orar. Agora, sobre o dinheiro da sua viagem, você vai por outro caminho. Mas eu não desisti. Eu falei, mãe, vamos fazer assim. A senhora ora. Se Deus falar no coração da senhora, a senhora me ajuda. Aí você apelou, né, pastor? Eu apelei. A senhora ora. Eu apelei pro céu. Isso é apelação, a senhora ora. Minha querida mãe. Se o senhor tivesse conectado com o céu, a oração dela pode ter certeza que diria sim, seria sensibilizada a dizer sim, né? E ela orou, Fábio. Você quer saber o que aconteceu? Ela orou e Deus falou com a minha mãe assim. Ela me contando, falou, olha, Deus falou no meu coração que é para mim vender a casa e ia dar o dinheiro para você. Eu vou dar o dinheiro da casa, da parte que é minha, para você, e vou dar a sua parte também. Meu Deus. Eu só vou fazer isso porque Deus falou para mim que ele vai colocar pessoas no seu caminho naquele país e que ele vai te honrar. Eu via pratas de ouro e eu via moedas de ouro, de prata na sua mão. Deus vai te prosperar naquele caminho. Eu peguei aquela palavra ali e falei, bom, como é que eu vou vender a casa da minha mãe? Porque não é fácil vender uma casa do dia para a noite. Eu já estava lá mesmo, me disponibilizei juntamente com meu irmão. Participei somente para um irmão isso, a ideia que eu tive. Não falei com mais ninguém. Pintei a casa toda, por dentro e por fora. Em 2 meses, Fábio, a minha mãe conseguiu vender aquela casa.
Quando ela encontrou o vendedor e fechou o negócio, a minha mãe vendeu a casa numa terça-feira. Olha que loucura agora. Agora eu vou falar para você que é loucura. Eu não estava morando com ela, já tinha retornado para minha casa. A minha mãe vendeu a casa numa terça-feira. Eu só tive tempo de ajeitar as coisas na quarta-feira. E na quinta-feira estava eu descendo para o aeroporto e vindo para cá. Então ficou tudo que você pode imaginar lá, meu lá. Tudo meu, tudo das crianças. Em vez de eu trazer muita roupa com medo da imigração, de ser deportado, foi tudo muito rápido. Comprei as passagens rápido, fiz reserva no hotel rápido, ficou minhas roupas, meus sapatos, na altura o notebook para trás, geladeira, fogão, micro-ondas, sofá, mesa, terno, gravata, tudo. Eu falei para minha esposa, pega coisas mínimas, tá? Porque se a gente passar na imigração e eles olharem alguma coisa na imigração, a gente pode ser deportado. E se deportar, a gente vai perder passagem, vai perder tudo. E assim foi. Viemos na cara e na coragem. Aconteceu um ato inusitado, inclusive um canal no YouTube que eu conto muito essa história, que quando nós descemos aqui no aeroporto, quando nós saímos do Brasil, veio um irmão meu junto comigo. O caçula veio comigo, somente eu e ele. E nós sentamos dentro do avião. Eu nunca tinha viajado de avião antes, Fábio. Não tinha, foi a primeira vez. Então tu nunca tinha vindo à Europa, Portugal? Nunca. Mas do nada assim? Nunca. No máximo que eu conhecia era Porto Paraguai, quando minha mãe foi comprar umas coisinhas lá, e Argentina uma vez. E foi de carro, não foi de avião? Carro, não. Então tu veio pra Portugal com 7 filhos, a esposa, mais sua mãe. Sim, sem conhecer ninguém. Sem nunca ter vindo aqui? Sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. Primeiro eu já acho estranho só ter tido 7 filhos. Tinha televisão não, Marão? Filho é prosperidade. Filho é herança Tecnologia, do Senhor. Celular na época... Eu multipliquei. Não? Eu multipliquei. Rapaz do céu. Crescei-vos e multiplicai-vos. Não, mas isso aí era Pradão. O senhor pegou pro senhor também essa palavra? Meu Deus do céu. 7 filhos com televisão, com tecnologia. Tadinha da pastora Messa. Não ficava em paz, não. Não ficava, não. O profeta estava na fé. Eu estava na fé. Se fosse pastor da Universal, amado. Ainda bem que eu não sou. O meu pastor presidente gosta de quem tem muito filho. Depois eu vou falar do meu pastor presidente. Quando eu chego aqui, quando eu chego em Portugal, dentro do avião, nós fomos no mesmo avião. Eu com meus filhos e o meu irmão com os filhos dele. Só que nós saímos do Brasil, foi quase 11 horas de viagem, a gente não se comunicou dentro do avião. Nem os nossos filhos se comunicavam. Um sentado do lado, um do outro. O pensamento de quem saiu do Brasil pela primeira vez era: devem ter alguém aqui dentro do avião que se descobrir que a gente é irmão, a gente vai ser deportado quando chegar lá. Então não fala comigo e eu nem falo com você. Ninguém fala com ninguém, tá? Ah, então tá bem então. Ele ficou no canto dele, isso direto. Quando a gente desce na fila de imigração, o meu filho Arthur, que na altura o Arthur acho que tinha de 2 para 3 anos. O Arthur já tá com 11 anos hoje, eu acho. É tanto filho. Então... Que perde até nas idades, perde até as contas. Quando a gente desce no aeroporto, no saguão do aeroporto, vai passar pela fila de imigração, a gente começa a ficar preocupado. Você não sabe o que passa, o que não passa, como é que é a pergunta, como é que não é, o que vão perguntar. Você desce com a pastinha e ali começa, né? Quando eu tô na fila, eu não sei o que pegou meu filho. Que aquele garoto começou a correr. Mas correr, e ele não tinha essa mania de fazer isso, Fábio. Não teve essa criação. Sabe aquelas crianças que correm? Sim. Corre pra lá, e corre pra cá, e corre pra lá, e corre pra cá. E tô eu na fila sério. Falei pra minha esposa, segura esse menino. Daqui a pouco essas câmeras aí vai nos observar e tá arriscado até nos deportar. Ela, mas ele não quer parar. Agora que ele passou do meu lado, Fábio, sabe quando a gente quer... Quando ele passou do meu lado, eu desci a mão assim na cabecinha dele, assim, ó. Sabe? Tipo aquele cascudinho pra criança parar. Você sabe o que ele fez? Ele saiu correndo no saguão, nunca fez isso, no meio da imigração, deitou no chão e... Meu Deus. E agora? Eu fiquei branco. Eu comecei a suar. Eu falei, Mércia... Mas preto não fica branco, não, só um detalhe, ele fica cinzento. Eu fiquei cinzento, eu fiquei vermelho, eu fiquei amarelo. Meu amigo, e você não sabe o que aconteceu. O quê?
veio o policial de imigração na minha direção. Eu falei, meu Deus, antes de passar na imigração, já vou ser deportado. Eu falei para você calar a boca desse menino, Mércia. Olha agora. O homem veio vindo na minha direção, coração. Eu falei, pois não? Ele, bom dia. Faça-me o favor. Tem um garoto, tem um miúdo que está cansado da viagem. Vem aqui na fila preferencial com a sua família aqui. Eu falei, ok. Obrigado. Fila preferencial. Entramos na fila preferencial. Já chegamos tenso. Qual o motivo da viagem? Turismo. O senhor tem reserva? Tenho. Tem passagem de volta? Tenho. Tem dinheiro para ficar no país? Tenho. Então seja muito bem-vindo a Portugal. Carimbou os passaportes. A gente passou. Fábio, a gente pegou as malas. Eu não olhei nem pro lado. Nem pisquei. Falei, vamos descobrir onde que é a saída desse aeroporto. Eu fiquei sabendo que depois que sai do aeroporto não pode ser mais deportado. Eu mirei o aeroporto. Saí do aeroporto. O que aconteceu agora, você não vai acreditar, meu amigo. O quê? Quando eu saio do aeroporto, eu pego o primeiro táxi que aparece e sumo pro hotel. Quando eu chego no hotel, é o meu irmão me ligando. Ficou. Meu irmão me ligou. Ele me ligou. Eu olhei pro telefone. Pessoal, isso é a experiência de quem nunca saiu do Brasil com um monte de filho, fazendo a primeira viagem internacional aqui na Europa sem conhecer ninguém. Mas o senhor mentiu, então, no aeroporto, né? Porque o senhor disse que tinha passagem de ida e volta e não tinha. Só tinha... Tinha passagem de ida e volta. Ah, o senhor comprou de sim, volta também? Ida e volta, sim. O dinheiro quase todo foi na passagem, Fábio. Eu não pesquisei preço de passagem. O dinheiro foi mais de... É porque quando eles perguntam se tem passagem de ida e volta, eu tem que mostrar a passagem de volta. Eu tinha passagem. Existia a tal da passagem cancelada, mas eu não tinha esse conhecimento na altura. Eu comprei passagem de ida e volta. Quando eu chego Mas com a intenção de ficar. Com a intenção de ficar. Mas quando você tem a passagem de ida e volta, querendo ou não, é uma certa segurança. Sim. De você passar ali. Mas quando eu saí do Brasil, eu tinha convicção que eu não voltava mais. Eu não tinha plano B, meu amigo. Eu só tinha o plano A. E o plano A era dar certo. Eu fiz uma promessa para minha mãe que daria certo e eu compraria uma casa para ela. Então eu não tive plano B ou C, não. É A. Vai dar certo e vai dar certo de novo. E aí o seu irmão te ligou? Quando eu chego no hotel, o meu irmão me liga. Quando ele me liga, eu pego o telefone, o aparelho na altura e olho. A Mércia atende? Eu falei, não. Atende? Eu falei, não. Vou atender, não. Por quê? A imigração pegou ele e ele tá querendo saber onde é que eu tô. Se eu atender, ele vai perguntar, onde é que você tá? Ela atende pra ver o que que foi. Aí eu atendi. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem, rapaz? Você tá onde? Eu falei, não te interessa, não. O que que você quer saber? Não, rapaz. Eu tô aqui no hotel. Eu falei, eu também tô no hotel. E qual a sua localização? Eu falei, não interessa. Você quer me ferrar, rapaz? Te pegaram aí, você tá na salinha aí, você quer me deportar? Não. Então vamos fazer chamada de vídeo, então? Aí... então... Aí tá tudo mundo bem. Tava no mesmo hotel. Não. Ele foi parar lá pro lado de Sintra e eu fiquei em Alcântara, mas foi uma cena assim inusitada que aconteceu. Ele com medo e eu com medo de... Aonde você tá? A imigração pegou ele e quer me pegar aqui. Mas enfim, foram experiências de alguém que nunca tinha viajado para outro país, né? Falta de conhecimento, tá vendo? Porque a falta de conhecimento nos prejudica. E com essa experiência minha, eu comecei a gravar conteúdo pro YouTube aqui em Portugal. Influenciei muita gente para vir aqui para Portugal. Muitas pessoas vieram para cá como imigrantes por causa dos seus vídeos, né? Não só do meu, mas como muitas outras pessoas. É claro que eu sempre não incentivei ninguém nunca sair do Brasil e vir para Portugal, mas de uma certa forma eu influenciei com a nossa história de vida. Do jeito que a gente chegou aqui, eu nunca aconselhei ninguém fazer o que eu fiz aqui, até porque eu vim para cá, eu fiz de uma certa forma um planejamento, eu preparei a minha esposa, preparei os meus filhos dizendo, não vai ser fácil. A gente pode enfrentar dificuldades. A gente não conhece ninguém. A gente não tem nenhum amigo, nenhum parente, nem nada. A gente está indo com a cara e com a coragem somente com uma promessa. Então vai ter dias que a gente vai chorar. Vai ter dia que a gente vai pensar em desistir.
Mas se a gente tiver fé em Deus e coragem, determinação, a gente vai romper. Então esse foi o meu lema sempre, crer na palavra de Deus. Para quem não conhece o pastor Rodrigo Sângelo, além de pastor, ministro do Evangelho aqui em Portugal, ele é um grande empresário. Olha a cara dele, cara de rico, né? Meu Deus do céu. Rico, deu certo aqui em Portugal, mas não são todos que dão certo, né? Claro que não. Não são, na verdade, Claro. é uma minoria que vem para cá e dá certo. Em qualquer lugar. Consegue empreender aqui na Europa, não é, pastor? Por que muita gente vem para cá e não dá certo? Primeira Porque coisa, tem brasileiro vivendo como morador em condição de rua aqui, né? Ô Fábio, eu acho, vai naquela frase que eu acabei de falar agora, a falta de conhecimento. Tem pessoas que pecam muito na vida, ou por falta de instrução, ou porque não buscou a sua melhoria, ou porque não fez uma... Só para você ter uma noção, tem pessoa que trabalha na mesma profissão a vida toda. E às vezes, essa profissão que você está trabalhando até hoje já não está te dando resultado como te dava há 5, 10 anos atrás. Você prefere ficar se esmerilhando, patinando na mesma profissão, do que parar, sentar, pedir uma orientação de Deus e falar: por que não mudar de profissão? Por que não mudar de bairro? Por que não mudar de cidade? Por que não me conectar com novas pessoas? Por que não arrumar novas amizades? Por que não buscar conhecimento? Por que não evoluir? O medo. O que faz muitas pessoas viver uma vida de escravidão, porque a escravidão está aqui na mente. Né? A Bíblia diz que você é aquilo que você pensa que você é. Se você entende que você é filho de Deus, se você entende que o seu Deus é grande, que o seu Deus criou os céus e a terra, ele é o dono da vida e da morte, ele é o mesmo Deus que falou para Abraão: sai da terra que você está e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não falou o nome da terra, Deus não deu mapa para Abraão, Deus não deu um Waze, Deus não deu nada, Deus só deu uma palavra. E Abraão seguiu essa palavra. No meu caso foi diferente. Eu peguei uma palavra, mas eu já sabia para onde eu ia. Já tinha um norte. Eu já tinha um norte. Eu já tinha um caminho. Agora, no meio desse trajeto, desse processo, eu preciso ser forte. Porque o que define o forte do fraco é que o fraco desiste. E quem desiste sempre vai voltar para o final da fila. Sempre vai voltar para o final da fila. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar chuva. Permaneça na fila que vai chegar a sua vez. Mas todos têm condições de vir para cá e dar certo, pastor? Todos que vêm pode dar certo, pode acertar, pode empreender, pode enriquecer? Todos têm essa capacidade? Ou simplesmente uns vão vir para cá e será só mais um? Como, por exemplo, o que leva alguns brasileiros a vir para cá e estar como morador em condição de rua? Ô Fábio, eu vi algumas reportagens de alguns moradores de rua aqui em Portugal, e você observa que tinha algumas pessoas que estavam... Não estou generalizando, tá? Estou dando aqui a minha opinião, tá bom? A minha opinião. Então é assim, você encontra lá pessoas que estavam solteiras, morando dentro de uma barraca. Não tem muita coerência, porque se uma pessoa está aqui em Portugal... Isso não é agora, isso já tem uns 2 anos atrás que teve, acho que uma reportagem falando sobre isso. Então assim, uma pessoa hoje que não tem medo de trabalhar, uma mulher, ela trabalha de cuidadora de idoso. Como cuidadora de idoso, ela vai ganhar hoje um ordenado de 920 euros por mês. Ela pode arrendar um quarto no valor de 250, 300 euros, que encontra ainda 350 euros, e ela consegue viver uma vida digna dentro desse quarto. Se você hoje, a grande maioria dos brasileiros vivem em quartos, tá? A grande maioria. Agora, você via que essa pessoa que estava vivendo na barraca, lá dentro tinha fogão, né? Lá dentro tinha a cama, tudo certinho. A pessoa estava vivendo nessas condições porque queria juntar dinheiro. Quer juntar dinheiro. Ou seja, quer ajuda. Mas se ela quiser se ajudar primeiro, porque uma coisa é eu depender da sua ajuda. Ô Fábio, me dá uma cesta básica. Ô Fábio, me dá um dinheiro. Ô Fábio, me pede um emprego. Verdade. Me pede um emprego. Ao invés de uma assistência, claro, aproveita a oportunidade. Então assim, né? Tem pessoas que chegam em Portugal, ela já chega aqui procurando ajuda do governo. Como tem muito brasileiro que chega aqui em Portugal, quando eu saí do Brasil, que você entenda, quando eu saí do Brasil, a vida toda eu sempre empreendi no Brasil. Eu comecei a trabalhar com 9 anos na rua vendendo maçã do amor, tá?
Eu vendi muita... Sempre fui vendedor a vida toda. Então, assim, eu fui gerente comercial, eu tive ótica no Brasil, eu tive barraca de frango assado, eu sempre empreendi, tá? Então, assim, quando eu vim para Portugal, olha que coisa interessante. Eu comecei a pesquisar qual o trabalho, não vou falar nem emprego, qual o trabalho que pagava mais em Portugal. Sabe o que eu descobri? Construção civil. Ajudante de pedreiro. E aonde eu vim trabalhar? Na construção civil. Ajudante de pedreiro. E servente. Serventão. Serventão. É o que pagava mais. E é o que sempre tem trabalho. Para alguns que vai sair do Brasil, vai dizer, não, eu não vou trabalhar disso. Não, eu não... Meu amigo, você acabou de chegar no país. Você não conhece ninguém. Primeiro, você precisa buscar uma estabilidade para você e para sua família. Se você é um casal solteiro que saiu do Brasil, você vai sentar com a sua esposa e vai dizer para ela assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você está indo para Portugal comigo. Quando chegar lá, minha filha, você vai fazer trabalhos que você não gostaria de fazer. Você vai trabalhar na limpeza, ou você vai trabalhar no café, ou você vai trabalhar no mercado, se tiver documentação. Ou você vai trabalhar de faxina, ou você vai trabalhar de cuidadora de idoso. Não é um trabalho que as pessoas gostam de fazer. Você vai cuidar de idoso, você vai aprender a fazer a idosos que estão naquele cuidado paliativo já. Você vai ter que limpar, você vai ter que trocar fralda, você vai ter que dar banho. Então, dependendo da casa que você for trabalhar, dessas clínicas, então você vai cuidar às vezes de 30, 40 idosos, sabe? É muito, prejudica a coluna, não é um trabalho agradável, sabe? Você vai ouvir o que você não quer ouvir. Tem que se submeter. Tem que se submeter. Então, assim, quando a pessoa ela sai do Brasil e vem para a Europa, ou ela sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, ela tem que deixar algumas coisinhas no Brasil. O que, por exemplo? Arrogância, prepotência, suas qualificações, orgulho, soberba. E tem que chegar aqui sendo humilde, sabe? Pronto para aprender, saber ouvir e falar pouco. Então, eu já cansei de ouvir pessoas assim, não, eu não tô aqui para isso. A minha vida no Brasil era isso, a minha vida no Brasil era aquilo. Então, eu acho que a pessoa, Fábio, olha que coisa interessante. Eu acho que as pessoas que vêm com pouco dinheiro para Portugal, eu acho que elas acabam dando mais certo do que quem traz dinheiro. A pessoa que traz o dinheiro, eu vou te contar um caso rápido aqui. Eu conheci uma família que chegou aqui em Portugal com quase 30 mil euros. Um casal. E eu instruí, as pessoas me procuravam, Sângelo, você está aqui, me dá um norte, como é que eu faço? E eu falava, olha, não more aqui na nossa, por exemplo, hoje, não more aqui na região de Lisboa, você vai pagar uma renda muito alta, procura uma cidade com custo-benefício, vai para o interior de Portugal, pega o seu dinheiro, guarde no banco, sabe? Procura um trabalho o que você tenha mais acesso, ou seja, vai para uma pintura, vai para uma obra, coloca a sua esposa ali, conheça o país. Você tem que conhecer como é que funciona a segurança, como é que tira os documentos, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Você tem que conhecer o país, isso leva tempo. Você tem que ter acesso à área da saúde, entendeu? Conhecer as instituições, como é que funciona a finança, a segurança social. Você leva um tempo para você conhecer como é que funciona o país. O idioma, o português aqui é o mesmo, mas as palavras são diferentes. Aqui mulher é rapariga, criança é miúdo, o jovenzinho é puto. As palavras são diferentes, então, sabe? E aqui pega uma maceta, a pessoa, que é maceta? Então, muda tudo aqui. Então, você não vai cair de paraquedas aqui, vai dar tudo certo. Você tem que chegar aqui, humilde, aprender. Então, muitas pessoas já falam para minha esposa, não, esse trabalho eu não faço. Aquele eu não faço. Aquele outro eu também não faço. Meu amigo. Vai dar errado. Vai dar errado. Mas, pastor, e o que levou o senhor vir para Portugal? Foi um chamado, uma vocação, uma palavra de promessa que foi liberada a teu respeito, que Deus ia te honrar em uma nação? Uma igreja lhe enviou ou foi só loucura mesmo? Eu vou. O que para alguns é loucura, para mim é fé. A verdade é essa. Para mim é fé. Sabe? Hebreus fala sobre isso, né? A fé é aquilo que você não vê, mas você tem prova daquilo que vai chegar diante de você. Eu saí e vim para Portugal debaixo de uma promessa, de uma palavra, sabe? Eu determinei essa palavra. Foi o senhor mesmo que determinou? Eu determinei. Não foi alguém que falou, não, vai? Não, eu determinei. O senhor colocou no seu coração. Determinei. Mas por que Portugal?
Na verdade, eu tentei os Estados Unidos, mas a América seria muito complicado. Quando eu fui para os Estados Unidos, você quer ouvir esse testemunho? Né? Eu me animei muito de ir para a América, né? Terra do tio Sam. Portugal, o ordenado é mais baixo, a América paga muito mais, né? Então, eu pensei, eu vou ir para Boston e vai dar tudo certo. Marquei para ir no consulado brasileiro, eu fui só, e o meu pensamento era o de qualquer imigrante. Eu vou na frente, tá? Tiro o meu visto americano, chego na América, trabalho, moro num quarto, passo todas as dificuldades. Assim que eu conseguir os valores necessários, eu mando a minha esposa vir com os filhos. Até aí tudo bem, né? É o certo, né? É o certo. Né? Aí eu fui. Cheguei no consulado, o cônsul olhou para mim. Bom dia. Né? Bom dia. Good morning. Good morning. Não, foi português? É português. Bom dia. Good evening. Aí... Good afternoon. Good. Good. Very good. Very good. Aí ele, né? Bom dia. O passaporte. Eu peguei o passaporte e dei pra ele. Olhou. Qual o motivo da sua viagem? Eu falei turismo. Turismo? Você quer ir pra onde? Nova York. O senhor é casado? Eu falei, sou. O senhor tem filho? Eu falei, tenho. Quantos filhos o senhor tem? Tenho 7. 7 filhos? E o senhor quer ir turistar na América? Sozinho. A esposa vai? Falei, não. E os filhos? Também não. Só mais uma pergunta. Qual lugar que o senhor quer ir em Nova York? Eu na Broadway. Na Broadway, e aí? Por quê? É o meu sonho conhecer a Broadway. Ele olhou pra minha cara. Ele deu uma carimbada de negativo tão violenta. Negado. Eu perdi até o rumo. Mas... esse cônsul era pastor, acho, né? Como é que o cara vai turistar sem família, sem filhos e sem esposa, pô? E aí? Eu saí dali chorando. Que doideira. Saí dali muito triste, revoltado. Muito revoltado eu saí daquele dia dali. Mas Deus não tava ali. Por isso, então, que tu fez a loucura. Se eu for pra outro país, eu não vou sozinho. Eu vou já com todo mundo de vez. Mas na verdade... Foi isso aí? Não ia dar certo. Eu nos Estados Unidos, depois como é que eu ia levar minha família? Deus não tava nesse negócio. Aí eu fiquei praticamente 1 ano pensando novamente. Um belo dia deitado no sofá, eu vendo um vídeo, me passou um vídeo de Portugal. E nesse vídeo aí eu falei pra minha esposa, é Portugal. Ela, como assim? É Portugal. Vamos pra Portugal. Ela, mas pra Portugal? Eu falei, vamos pra Portugal. E a minha esposa é o seguinte, é minha parceira. A minha esposa, além de ser uma mulher de Deus, é uma mulher visionária, minha companheira, tá junto comigo, sabe? É uma mulher de fé. E quando eu falei pra ela, tô contigo. Bora. Até hoje ela é assim. Tô contigo. Vamos orar, vamos fazer o planejamento, coloca Deus na frente, que Deus vai nos honrar. Assim começou o meu começo aqui em Portugal. Trabalhando nas obras, a minha esposa na limpeza, começamos trabalhando em Lisboa. Eu não consegui, quando cheguei em Portugal, eu não consegui arrendar apartamento, tá, Fábio? Eu saí do aeroporto, fui direto para um hotel. Do hotel, eu fiquei ali praticamente 1 semana. Depois de... Não, perdão, fiquei 5 dias ali. Não consegui arrendar apartamento, porque eu não tinha NIF, não tinha cartão cidadão, não tinha nada, documento nenhum. Foi morar onde? Eu fui morar em cima de uma igreja, Fábio. No meio do inverno. Em cima de uma igreja? Em cima de uma igreja. Louvo a Deus pela vida dos pastores que me ajudaram. Eu liguei pra lá. A minha esposa encontrou essa igreja no Facebook. Na verdade, eu levantei, era
O primeiro dia foi maravilhoso aqui em Portugal. Maravilhoso. Saímos pra comprar roupa, aí você começa a gastar, né? É tudo barato, €1, €2, mas você esquece que o dinheiro de lá pra cá vem acabando, né? É roupa, é isso. E fui no Pingo Doce, fui no Continente, 1000 maravilhas. O segundo dia, nossa, maravilhoso. O terceiro dia você começa a fazer conta. O tanto quanto já foi gastado. Começa a fazer conta. No quarto dia, começa a ligar pra alugar apartamento. Mas o senhor tem NIF? Não. Tem contrato de trabalho? Não. Tem residência? Não. Então não pode alugar? Não. Eu falei, pera aí, eu vou sair desse apartamento aqui que eu tô, no hotel, pra onde que eu vou? Falei, Messia, olha a diferença de alguém direcionado por Deus. Presta atenção agora. Se é uma pessoa despreparada, vai entrar em desespero, vai ficar em choque, vai sair... Olha o que eu fiz agora. Dobrei o meu joelho, orei a Deus, com muita paciência e muito equilíbrio, comecei a pensar. Falei pra minha esposa assim, Messia, encontra alguma igreja no Facebook aí. Alguma igreja no Facebook. Ela encontrou, viu o número e eu liguei. Quem me atendeu foi o pastor Gilson. Falei, pastor, eu cheguei em Portugal com a minha família, sou cristão. Eu só preciso de uma orientação do senhor. Se eu fico aqui, ou se eu vou para alguma cidade no interior de Portugal, eu só preciso de uma orientação do senhor, mais nada. Ele, tá bem, vem amanhã no culto à noite. Cheguei no culto à noite, ele viu a minha família, eu expliquei a situação para ele, e ele falou para mim, olha, todos são seus filhos? Falei, sim, senhor. Ah, sua família é grande, né, filho? Eu falei, sim, senhor. Minha família é muito grande. Ele olhou para a cara do outro pastor, falou, olha, o que você acha da gente colocar ele para morar aqui em cima da igreja? Ele falou, dá para improvisar um quartinho lá para eles lá, dá para sim. Eles não tinham estrutura para nos receber, mas mesmo assim nos receberam, tá? Fizeram de tudo para receber. De tudo para receber. Sim, claro, um cuidado ali extremo. E nós ficamos acolhidos naquele espaço ali. Fábio, só que era inverno. Meu Deus. Eu não estava acostumado com aquele frio. Era mais frio dentro do que fora, Fábio. Pensa num frio. E não tinha banheiro onde nós estávamos. Só dava para tomar banho na parte de baixo. Tinha que esquentar a água lá embaixo, na banheira, e subir. Quando você subia, meu amigo, a água já estava fria. E de canequinha. Então ali começa a nossa luta. Mas era um frio extremo, você não tem noção, Fábio. Era um frio. Pra gente que tinha acabado de chegar em Portugal, lá em cima, era úmido. Era muito úmido. As crianças começam a ficar resfriado, começam a ficar com frio, você começa a ficar com aquela tensão, preocupado, entende? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu romper essa barreira aí dos 3 meses ali, até a gente conseguir ir pro nosso primeiro apartamento aqui em Portugal. Mas, claro, com a ajuda do pastor e da igreja, né, pastor? Com certeza. Mas, pastor, fé ou irresponsabilidade? O senhor sai do Brasil com toda a sua família, sem uma espécie de planejamento, não é? Eu vou lá e vou ver o que vai acontecer. É claro que o senhor disse que tinha certeza, tinha confiança, estava debaixo de uma palavra, mas tudo era incerto. Sim. Tudo era incerto. E vai com a sua família. Muitas crianças, uma esposa. Fé ou irresponsabilidade nessa questão aí? Porque poderia dar errado, assim como deu certo. Ô, Fábio, a igreja começa dentro de casa. A gente fala muito de fé. O que é a fé? A fé é uma certeza. A fé é uma convicção. Só que a fé, ela não funciona sozinha. Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Eu preciso orar para que Deus escute a minha oração. Eu preciso tomar uma atitude de fé para que o mundo espiritual me responda. Até um bom patrão gosta de um bom funcionário trabalhador. Não gosta do cara que trabalha pelo dinheiro e chega reclamando. Mas ele é do cara que gosta daquele funcionário que se empenha. Quando eu vim para Portugal, eu precisava de um apoio da minha esposa. Porque reino dividido não subsiste. Quando você está alinhado com a sua esposa e ela sabe das dificuldades que você vai enfrentar, meu amigo, uma família unida, uma família direcionada por Deus,
ela rompe qualquer tempestade. Ela passa qualquer dificuldade. Quando a sua esposa tá com você. Agora, quando você não tá alinhado, aí, meu amigo, se prepara, faz um buraco e pula junto. Porque a esposa vai virar pra você, ou ela vai te confrontar, ou vai acabar com você, ou vai acabar com o teu casamento. É o que acontece aqui. Minha esposa podia virar pra mim e dizer pra mim, sabe o quê? Você é um responsável. Olha o que você tá fazendo com a gente. Tamo no frio, tamo no chão, não tamo dormindo bem, tá todo mundo doente. O que a gente vai fazer? Sabe o que ela falava pra mim? Filho, vai dar certo. E eu falava, vai dar certo, Mércia. Nós já estamos aqui em Portugal. Nós já vencemos, já chegamos aqui. A dificuldade era chegar. Chegamos aqui. E outra coisa, se o Fábio deu certo, a gente vai dar certo. Se o outro deu certo, a gente vai dar certo. Mércia, tem um monte de brasileiro aqui que deu certo. Eu não queria saber quem deu errado. Eu queria seguir os certos. Porque tem pessoa que ela fica olhando só pros que perderam. Você tem que olhar para quem conta testemunho. Se o irmão testemunhou, se o outro testemunhou, se o outro contou milagre, se o outro viu o mar vermelho abrir, se o outro foi com Isaac, cavou o poço e deu água, se o outro foi com Jacó, que viu o anjo subindo e descendo, Deus vai ser comigo. Se Deus foi com José, Deus vai ser comigo. Agora, José, a vida dele foi fácil? Não. Foi uma loucura. O cara foi vendido. O cara foi humilhado, foi confrontado pela vida, foi traído, foi injustiçado. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Então, o que para alguns é uma responsabilidade, para mim, foi um ato de fé. Um ato de fé. Um ato de fé. Como Davi. Davi podia olhar para Golias e falar, meu irmão, eu não vou encarar ele. Primeiro, eu sou franzino. Segundo, o exército de Israel não tem coragem. Ele é mais experiente do que eu. Ele é mais forte do que eu. Mais estrategista que eu. Visivelmente, eu sou um cara que vai morrer diante desse gigante. Pelo contrário, ele viu uma oportunidade da vida dele. Quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu pisei aqui, que eu respirei, falei, Mércia, estamos em Portugal. Era só uma questão de tempo para dar certo. Era só uma questão de tempo. Então essa irresponsabilidade, é claro que eu sabia que no meio do caminho várias coisas iriam acontecer. E de não fato seria fácil. Não. E de fato aconteceu. Aconteceu. Uma coisa, pastor, é a fé na teoria. Outra coisa é viver a fé na prática. A fé na teoria é as pessoas dizer, eu tenho fé. A fé na prática é você conseguir aplicar essa fé que você diz que tem quando as circunstâncias não são favoráveis. O que é fé? O senhor que a viveu e precisou a viver na prática. Fé é ter atitude. Fé é quem tem atitude. Eu tenho fé, você quer dormir até meio-dia? Eu tenho fé, mas você não faz por onde? Eu tenho fé, mas você não vive uma vida de mudança. Como é que vai mudar? A fé começa aqui. A fé começa aqui. A fé não começa aqui. A fé não pode ser emotiva. Ela tem que ser uma fé racional. Deu errado ontem, pastor. Deu errado semana passada. Não importa quantas vezes deu errado. Se você crer, vai dar certo. E não adianta mudar de país se também não mudar de mentalidade, não, né? Mas a fé tá aqui. Na verdade, eu mudei para Portugal quando eu estava no Brasil. Eu já estava preparado para chegar aqui. Eu já estava preparado para tanto que eu já me peguei em situações chorando, dentro do banheiro, sem minha esposa ver, gritando, orando. Mas eu vou vencer. Eu vou conquistar. Eu ouvi pessoas falando, olha, eu vou embora porque não deu certo. Falei, tá bem, vai lá na tua fé. Mas eu não vou. Se Deus é grande, ele vai me honrar. Tem a questão também que muita gente fica esperando o seu retorno, né? Não vai dar certo. Fogo de palha, com a família toda, vai dar errado. Eu ouvi muitas coisas no Brasil quando eu saí de lá. É mesmo? Claro. Você tá sendo maluco. Você vai colocar sua esposa, sua família na vergonha. Você vai se frustrar, você vai se arrepender. Você vai quebrar a cara. Cuidado. Você conhece alguém lá? Não. Ah, então você é maluco. E como lidar, pastor, com pessoas que desacreditam dos seus sonhos, sendo que elas não receberam o que o senhor recebeu, não têm a convicção que o senhor tem? Porque sempre vai aparecer os irmãos de José para fazer chacota e zombaria daquilo que você acredita, do sonho que você recebeu. Vai aparecer os amigos de Jó para que em algum momento de circunstância difícil lhe apontar e dizer que existe alguma coisa errada com você, há algum pecado cometido. Vai aparecer também os Sambalates e Tobias para quando você estiver construindo uma grande obra, eles vir fazer crítica, tecer crítica. Como lidar em meio a essas circunstâncias? Fábio, você é casado? Sou. Você ama sua esposa? Bastante. Lembra quando você conheceu ela?
Sim, lembro. Lembra daquele período de paixão? Sim. Qualquer pessoa podia falar que não era a mulher da sua vida, não era o tempo de Deus, você tem que orar mais. Mas quando você está apaixonado, quando você está convicto, você fica cego, meu amigo. E quando o Sanballat Tobias está falando e você está aqui, olhando para a cruz, colocando a sua fé em prática, pode falar quem quiser, pode me vender, pode me caluniar, pode tentar me influenciar negativamente. Eu tenho convicção de que Deus vai ser comigo. E fé não deve ser teoria, fé deve ser prática. Prática. O cristão não vive de vista, ele vive pela fé. Olha para a vida de grandes pregadores, as dificuldades que muitos passaram. Fé é você colocar os pés esperando que Deus vai colocar o chão. Claro que sim. Claro que sim. Fé é o que Abraão fez. Sair do meio do nada, indo para uma terra que Deus iria te mostrar. A fé, quando você toma uma decisão, eu quero começar uma empresa, eu quero começar algo novo. A fé, ela começa aqui. Hoje eu estou trabalhando disso, Senhor, mas eu quero abrir uma empresa para mim. Já começa a visualizar a sua empresa antes de abrir. Quando eu tiver a minha empresa, eu vou fazer assim. Quando eu tiver a minha empresa... Você quer ouvir a fé? Se posicione como tal antes de você começar a viver aquilo. Sim, claro. Né? Fazer o que precisa ser feito. Eu me lembro... Eu passei algumas dificuldades aqui, eu quero compartilhar com você. Sim. A minha esposa, ela achava inadmissível. Você sabe que a comida aqui em Portugal é barato. Sim. Você vai num bom restaurante aqui. Aqui na Europa existe um poder de compra, né? Você consegue comprar coisas que você não consegue comprar no Brasil. Como um iPhone bom. O que o brasileiro faz aqui é comprar iPhone quando chega. Deixa de comprar um carro para comprar iPhone. Comprar iPhone, Não tem carro. Então você consegue comprar carro ainda hoje aqui por 700 euros, Fábio. 700 Com euros. 700 reais compra um carro no Brasil? Não, jamais. E com R$1.000? Também não. Se a gente olhar aqui agora no OLX, você vai encontrar carro por R$1.500. Andável. E eu comprei um carro, sabe por Carro quanto? andável. Andável. Andável, é uma expressão Andável. nova aí. O carro andável, né? Porque você pode comprar carro lá que... Não, anda, legalizado, bom e com seguro ainda, tá? É mesmo, 700 euros. Você compra um carro com seguro, escuta bem, você compra um carro de 700 euros, coloca no seguro. Se o carro quebrar no meio da viagem, você tem direito a um carro. Olha até só. o seu ficar pronto. Durante 5 dias no máximo. Então é assim, eu comprei um carro em Portugal, meu primeiro carro, você falou de carro agora, meu primeiro carro foi 250 euros. Mas isso eu achei fácil demais. 250 euros, Ele andou uma semana. Eu vendi por 90. Eu não prosperei com esse carro. Mas meu segundo carro eu paguei 600 euros. Mas antes disso, eu andei quase 1 ano e meio aqui em Portugal a pé. Pegando outro carro, pegando comboio. Então, quando nós passamos algumas dificuldades, só para você ter uma noção, Fábio, do processo, na altura eu ganhava 600 euros e pagava 525 euros. de arrendamento. De arrendamento. Então, aluguel. De aluguel. Então, assim, o meu filho, que tinha 17 anos, que era de menor, se puder diminuir o ar um pouquinho aí. Tá bem friozinho, né? Tá bom, tá gostoso. Então, o meu filho, ele tinha 17 anos e ele não podia trabalhar legalmente. Então, ele trabalhou ao negro. Então, meu filho, o mais velho... Trabalhar o negro aqui Ao negro é sem contrato, sem nada. sem contrato, sem nada. Não é trabalho ilícito. Não. Trabalhava sem contrato. O meu filho, ele pegava os mesmos 600 que eu, Fábio. Ele me dava 500 e ficava com 100. Todos os meses. Tinha mês que me dava 550 e ficava com 50 euros. Coitadinho. Foi Que filho, hein? Me ajudou muito aqui em Portugal, o Pedro Henrique. E mesmo assim, as contas estavam no limite. Mas eu sabia que... Eu tinha consciência que eu estava no meio do deserto. Eu tinha essa consciência. O Espírito Santo me instruía desse jeito. E essa era a minha fé. A fé é isso, Fábio. É você estar passando o problema aqui e virar para tua esposa e falar, calma que falta pouco. Calma que falta pouco. Então a gente chegava no mercado aqui em Portugal, porque é assim, Fábio, como eu muito filho, então você compra tênis para um, aí tem que comprar para outro, aí compra para outro, aí chega no período de escola, o gasto é muito alto, tá? O gasto é muito alto. Então, e os meus filhos preparados psicologicamente, porque eu falava com eles, olha, papai, calma que Deus vai abençoar, vai dar tudo certo, é apenas um processo, as coisas vão chegar. Teve um dia que eu estava dentro do mercado com a minha esposa e ela estava fazendo as contas comigo e eu falando, é normal, isso aqui não,
Pega só 2 desse. Esse não. Pega aquele. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo quê, Fábio? Pelo ouvir. Um amigo? Não. Um colega? Também não. Um conhecido? Não. Um vizinho? Também não. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu sempre entendi e aprendi que ouvir a palavra de Deus não é escutar, é ouvir, é reter, é segurar a palavra de Deus. E quando você segura a palavra de Deus, ela te dá o quê? Força, coragem, resiliência, determinação. Então eu andava debaixo dessa promessa. Eu falei para minha esposa, falei, Messi, eu vou dizer uma coisa para você. Ela falou para mim assim, você sabe que comida mexe comigo. Comida mexe com ela, sabe? A gente passar esse negócio de ficar comprando comida, que é tudo tão barato, Rodrigo. Tudo tão barato aqui em Portugal e a gente precisa ficar comprando comida. Ficar fazendo vendo o preço daqui, dali, isso me deixa mal. Sabe? Isso me deixa mal. E leite é tão barato. Mesmo assim, sabe? Eu falei pra ela, olha, vai chegar um dia. Escuta o que eu tô te falando. Dentro do mercado, vai chegar um dia. Aqui nesse país. Que você vai pegar o carrinho do mercado. E você vai pegar o que você quiser dentro do mercado. E você não vai precisar mais olhar para o preço de nada. Escute o que eu tô te falando. E depois de um tempo, de lá pra cá ela pega o carrinho. E ela faz a compra. Não é que vai desperdiçando, não, mas ela pega o que ela quer. Porque ela acreditou na palavra. Perfeito. O cristão não vive de vista, ele vive pela fé. Mas uma fé genuína. Uma fé verdadeira. Sabe? Uma fé firme. Uma fé na prática. Não é a fé do falar. Do falar. Assiste um culto maravilhoso, escuta uma palavra maravilhosa, mas acaba de sair da igreja, o diabo pega o cara na esquina. Vem na igreja, escuta a palavra, mas parece que não aprende nada. Todo dia tá na aula, mas não aprende nada. Porque o cristianismo é uma escola. E como a escola, a gente tem um professor que é o Espírito Santo. E o papel de você vir na igreja é ouvir, reter e aplicar. Quando chegar o dia da aprovação, o dia da dificuldade, você tem as respostas aqui. Quem tem a resposta arrebenta, vence, rompe. Verdade. Acabou. Verdade. Sabe? Glória a Deus. Você está no Eu Acredito Podcast, hoje um episódio incrível com o pastor Sângelo. Eu espero que esse episódio esteja sendo uma injeção de fé para você. Olha que história inspiradora, que testemunho incrível. Veio para cá sem nada, apenas com a fé e deu certo. Deus o abençoou, o honrou. Um grande empresário, um homem de Deus, pastor da ADCAV, Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento, igreja também do pastor Marco Feliciano. Que exemplo. Se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Às vezes você se envolve tanto com a nossa conversa que acaba esquecendo de fortalecer o nosso trabalho. Deixa aí o seu like, verifique a sua inscrição. Se você não estiver inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais pessoas. Fazendo assim, a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante e recomenda automaticamente para mais pessoas. E quem é Sângelo? Como pessoa, como ser humano, como é que o senhor se identifica? Sângelo hoje é uma pessoa que pego as minhas experiências e tento, com as minhas experiências, influenciar pessoas positivamente, para que as pessoas possam obter resultados, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico, no mundo material, no mundo familiar, no mundo do empreendedorismo. Eu pego a minha experiência, as pessoas me perguntam muito hoje assim, Sângelo, como que você conseguiu chegar em Portugal com 7 filhos, passar tudo que você passou, tudo que eu estou te contando aqui, praticamente eu gravei muitos vídeos no YouTube, então eu ia reportando ali as minhas experiências, boas, ruins, frustrantes, eu ia reportando ali. E eu peguei para mim e falei, ó, a partir de hoje o Sângelo ele vai influenciar positivamente as pessoas, mostrando que Deus é real, é verdadeiro, o evangelho de fato salva, cura, liberta o homem, a mulher. O evangelho muda você de dentro para fora, se de fato
você criar uma conexão com Deus. E é preciso você entender que nessa vida não dá para ter tudo. Você sempre vai abrir mão de uma coisa por outra. Hoje eu vivo para minha família, eu vivo pro evangelho, continuo sendo um empreendedor. O Sângelo é essa pessoa. Transparente, pautado na verdade. Como qualquer pessoa, Fábio, eu errei muito, tá, Fábio? Sim. E continuo errando ainda, tá? Muito dos meus erros foi tentando acertar. Perfeito. Hoje o senhor é a consequência das suas experiências ou o senhor vive um propósito? Eu vivo um propósito, mas as experiências de vida me marcou muito. Eu aprendi muita coisa aqui em Portugal, Fábio. Eu cheguei em Portugal de um jeito, hoje eu sou outra pessoa. Tive que aprender a ser mais humilde. Peguei todo o meu orgulho e joguei fora. Tive que aprender a ouvir mais e a ficar calado. Vi muita coisa que me machucou, muita coisa que me jogou para baixo. Eu tive que respirar firme e erguer a cabeça. Você lembra da promessa que eu fiz para minha mãe, Fábio? Eu cumpri. Lembro. Cumpriu. Comprou Depois a casa de pra 3 ela. anos aqui em Portugal, eu cumpri. Comprou a casa para ela aqui em Portugal? No Brasil. No Brasil? No Brasil. Porque eu havia determinado isso. Eu havia feito essa promessa para minha mãe. E a minha fé não seria verdadeira se eu não cumprisse. Porque tem hora, Fábio, que quando Deus te honra, você não vai só olhar para frente. Você tem que olhar também para quem acreditou em você. Para quem depositou a confiança em você. Você está vendo essa estrutura aqui? Sim. Você está vendo a estrutura da nossa igreja? Sim, uma linda estrutura e rara aqui em Portugal. Você sabia que toda essa estrutura aqui hoje, a igreja, o evangelho, o meu encontro com meu pai espiritual, essa pessoa incrível, incrível. Eu já amava, eu já admirava o pastor Marcos Feliciano pela sua história. Eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu tive a oportunidade de andar 30 dias com esse homem. E a minha vida mudou da água para o vinho, Fábio. Foi através dele que veio a inspiração para pastorear. Que veio a inspiração para pastorear. Até então, Fábio, toda essa estrutura que você está vendo aqui, primeiro eu me tornei um empresário para depois assumir o meu ministério pastoral aqui em Portugal, tá? As pessoas podem achar, primeiro, o servente de pedreiro constituiu uma grande empresa aqui em Portugal. O servente de pedreiro se tornou empresário. Se tornou empresário, sim. Um grande empreendedor e também investe no reino através de Deus. da igreja, sim. Hoje que pastoreia. Não foi a igreja que investiu na minha empresa, foi a minha empresa que investiu no reino de Glória Deus. a Deus. Eu entendi Outra meu coisa chamado. também que acontece aqui, muitos brasileiros vêm às vezes sem um propósito de vida e acaba não valorizando e não honrando o seu maior patrimônio, que é a sua família. Muitos abandonam a esposa, abandonam a própria família e vão viajar para outros países e deixam aí a família perdida, sem saber o que fazer, quando não deixam no Brasil. E o senhor está aí com a sua família, sua esposa, seus filhos, até os dias de hoje. É honroso, né, Fábio? Quando você casa, quando você constitui uma família e você compreende que a sua família é o seu maior patrimônio, quando você entende que a família é a maior instituição que Deus colocou aqui na terra, um homem, uma mulher e seus filhos, e você entende que a sua vida é pautada no cristianismo, na palavra que te dá segurança, raízes, você não pode se perder no meio do caminho. Vai ser fácil? Claro que não, meu amigo. Nunca vai ser fácil em lugar nenhum. Não fantasia a sua vida. Eu vou para a Europa, vou romper. Eu vou mudar de cidade. Ou aqui, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, aonde você quiser. Se você tiver a sua família debaixo das mãos poderosas de Deus, se a sua família tiver um direcionamento da palavra, se você for parceiro, amigo, claro, da sua esposa ou do seu esposo, pode ter certeza que você vai romper, que você vai conquistar. Aquele que valoriza a sua família, aquele que honra a sua casa, também é honrado por Deus, né? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Não tem como ser um homem de Deus na rua se não for dentro de casa. E a maior hipocrisia de alguém que diz que é cristão é ser cristão fora e não ser cristão dentro de casa. De forma nenhuma. Graças a Deus estou completando 27 anos de casado, Fábio. 27 anos com a minha esposa. E se eu falar para minha esposa hoje, Messia, nós vamos sair daqui, beijo no coração, pastora Messia, minha esposa, minha amiga, te amo. Se eu falar para Messia hoje, Messia, vamos sair daqui e vamos para outro país,
Sabe o que ela diz, Fábio? Ah. Eu tô contigo, vamos. Olha aí, glória a Deus. Quem Família vive- unida jamais será vencida. Jamais será vencida. A fé na prática é isso. Fé te dá ousadia. Fé te dá força, te dá coragem. Fé não deixa você ver o impedimento. Com a fé você rompe qualquer lugar. Mas tem algo do que o Sângelo se arrepende? Sim, O quê? eu perdi muito tempo no passado. De que forma? Com a vida obscura que eu tive no passado, a vida dos vícios, das drogas, coisas ilícitas, eu tive o desprazer de conhecer a cocaína. Eu tive o desprazer de conhecer o mundo do crime. Isso antes de conhecer a Jesus? Sim, sim. Na verdade, eu nasci num berço evangélico e naquela idade, naquela transição, tinha acabado de sair do quartel. Você tem uma curiosidade Acabou desviando. com as más conversações, porque o ambiente ele vai moldando quem nós somos. E quando você sai de perto do ambiente que é de Deus, você perde a fé, você perde a sua identidade, você vai perdendo suas características. Por isso que o ambiente que a gente vive é muito importante. A gente acabou de falar há pouco tempo agora que uma pessoa chega numa faculdade com uma mentalidade, se perde no meio do caminho, perde a sua identidade. Eu tive o desprazer de ter esse encontro com esse outro lado da minha vida que me machucou muito, sabe? Perdi amigos, perdi parentes e quase perdi a minha vida. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. E como é que foi seu encontro com Deus que o levou a uma mudança de vida? Fábio, eu morava no Rio de Janeiro e antes de eu me viciar na cocaína, eu conheci pessoas e uma dessas pessoas que eu conhecia fez conexões onde eu podia pegar o produto e levar para uma outra pessoa, essa pessoa podia batizar e vender o produto, multiplicar o produto. E numa dessas indas e vindas, marcaram o meu carro da comunidade no Brasil, da favela que eu estava saindo, e na altura era milícia, e começaram a me perseguir com o meu carro. E duas coisas iam acontecer. Iam tentar me extorquir ali ou iriam me matar. E eu, num ato de desespero, em vez de eu entrar dentro de uma comunidade, eu entrei para dentro de um batalhão da Polícia Militar. Isso era de madrugada. E não falando nada contra a instituição, mas o pessoal que estava de plantão naquele dia, eu fui para o lugar errado. Eu entrei no lugar errado. Porque quando eu entrei, os carros que estavam perseguindo entrou tudo atrás. Aí eu falei, caramba. Porque os carros que estavam perseguindo faziam parte do... Aí eu falei, caramba, aí deu ruim pra mim. Mas tu também era da vida louca, né? Era Queria da o quê? vida- era da vida Você vai louca. entrar no... Era da vida O louca. cara da vida louca vai buscar refúgio no batalhão da polícia. Mas que quando... tu quer? meu irmão, mas no meio do desespero, tu vai pra onde? E No aí? meio do desespero, quando o cara tá ali pra perder a vida, meu irmão, ele não chama pelo bandido, não. Chama pela polícia, chama por Deus, que é o quê? Verdade. É isso aí, ué. Chama tem- pelos heróis, É né? isso aí, ué. Mas você não vai, Querendo vai saber não- se os heróis não se tornam vilões, ué. né? Mas infelizmente foi uma experiência, sabe, catastrófica que eu tive. Isso me gerou depois sequelas, síndrome do pânico, me gerou uma série de coisas psicológicas. Mas Em mim. foi lá que tu teve um encontro com Foi Deus? lá, Como é- claro que sim, como é que claro. foi? Eu cheguei lá dentro e naquele dia eu me lembro que falou, aí, perdeu. Perdeu, dá logo tudo que você tem, que daqui você não sai mais não. Aí tiraram o relógio, celular, carteira, documento, pegaram meu carro, levaram tudo. E já iam me levar pro... Mas ali, no meio de um ali, Deus entrou. O Espírito Santo entrou no meio de um ali, ele perguntou. E eu comecei a orar, comecei a chorar. Comecei a orar, comecei a chorar. Naquele momento ali, eu rapidinho fiz um concerto com Deus. Comecei a falar em línguas. Fez um concerto com Fiz Deus um ali? concerto Falou em línguas na hora? Fiz. Fiz porque eu vi a morte. Quando você vê a morte, meu amigo, Fez promessas pra Deus ali, quando né? você vê a morte, acabou. Quem teve essa experiência, acabou. Quando você se depara com a morte, não adianta. Ela é cruel. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu não tive medo só da morte, eu tive medo do processo que ia me levar até a morte. Eles iam me castigar, iam judiar de mim ali. E eu fiz uma oração, e um policial viu meu desespero e falou assim, você tem um número de algum telefone, de alguém que você conhece? Eu falei, tenho. Ele falou, liga para essa pessoa. Eu só tive tempo de falar com a pessoa, que era meu irmão. Eu falei, vem pra cá, porque se você demorar, você não vai me encontrar aqui mais não. Você tá onde? Eu falei, tô no batalhão tal. Corre pra cá. Falei, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não dá tempo de explicar, vem pra cá, vou me matar.
Já pegaram tudo que eu tenho aqui, acabou. E pouco antes de me tirarem de lá, ele chega. E quando chega lá, pra vergonha, né? Foi minha mãe, foi minha esposa. Tinha um nenenzinho pequeno de recente, meu filhinho. Cunhado do meu irmão. Uma vergonha ver a situação que eu tava ali. Tava desesperado já. Minha alma já tá até fora do corpo já. Já não tinha nem mais cor. Aí quando meu irmão chegou lá, pediu minhas coisas. Foram lá dentro pegar minhas coisas, já tinham guardado tudo. Enfim. E naquele dia eu entendi que eu tinha que voltar. Ou é pelo amor, ou é pela dor. E voltou. E voltei. Valeu a pena. Valeu a pena. Se arrepende desse tempo que Sim, tu se perdeu, sim, né? Sim. E perdi pessoas que amava também, né? Pastor Sângelo, na vida, há alguma pergunta que o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Uma pergunta que eu gostaria de responder, que nunca me fizeram. Olha, eu acho que se você me perguntasse assim, Sângelo, o que eu gostaria a pergunta que eu gostaria que fizessem? É a pergunta que tu gostaria de responder. De responder. Mas nunca eu vou responder, fizeram. então. Eu tenho que falar qual é a pergunta? Qual a pergunta? Ou eu posso responder? Pode falar qual é a pergunta primeiro. Pergunta? Você honrou seu pai e sua mãe? Considera a pergunta feita. Pastor Sângelo, honrou o seu pai e a sua mãe? Eu honrei. Eu honrei meu pai até o último dia de vida e a minha mãe também. Mas eu poderia ter sido o melhor filho, Fábio. Por mais que você faz pelo seu pai, por mais que você faz pela sua mãe, sempre fica um débito. Depois que meu pai faleceu, Fábio, eu cuidei do meu pai até os últimos dias de vida. Eu fui o filho que dei banho no meu pai, que trocava a fralda do meu pai, todos os dias, levantava de manhã cedo. E algum desses dias eu ficava chateado, eu falava, mãe, meu pai só tem um filho, não. Tem os outros também. Ela falava, meu filho, mas só você que está aqui. Eu virava para o lado, chorava e falava amém. E algumas vezes meu pai passava a mão no meu ombro e falava, meu filho, eu te amo, tá? Eu te amo. E eu me lembro de algumas vezes de eu estar deitado no sofá, quando eu chegava loucão, doido, arrebentado. Meu pai ia na sala, eu meio acordado, meio dormindo, botava a mão na minha cabeça e falava, filho, meu Deus, cura o meu filho, liberta o meu filho, transforma o meu filho, sabe? Faça meu filho um ganhador de almas. E eu pude honrar o meu pai. Gostaria de ter honrado muito mais o meu pai. Depois da minha mãe, meu pai ter partido, ficou a minha mãe. Veio aqui para Portugal. E por eu ter vendido a casa da minha mãe, isso foi um peso muito grande para mim, Fábio. Porque depois desse dia, tudo que aconteceu com a minha mãe, qualquer coisa que você pode imaginar, todos meus irmãos me ligavam, todos falavam a mesma coisa. A responsabilidade da minha mãe é o fulano. A responsabilidade da sua mãe é o fulano. Ela tem que comprar, liga pro fulano. Tem que fazer, liga pro fulano. Tem que fazer, liga pro fulano. Isso foi um peso muito grande diante de mim, sabe? Mas Deus me deu graça. E desde o dia que eu vendi a casa da minha mãe, eu nunca mais dependi e nem minha mãe dependeu de nada. Eu honrei ela desde o primeiro dia que ela pisou nesse país, só para você ter uma noção. Até o último dia, eu honrei a minha mãe até o último dia, mas gostaria de ter honrado mais. Honre o teu pai, honre a tua mãe, para que você tenha os seus dias prolongados na terra e para que Deus possa te prosperar. Se você não honrar o teu pai e a tua mãe, tenha certeza que você não vai colher o que eles plantaram no passado por você. Pastor Sângelo, que conversa boa, que papo extraordinário. Eu ficaria aqui mais algumas horas Com contigo, certeza, eu também. me ouvindo e conversando sobre temas. A gente precisa fazer um podcast aqui. Mas vai ter a próxima. Não, a gente precisa fazer. Eu quero falar com você como é que começou o ministério aqui. Precisamos. Como o pastor me influenciou e me deu carta branca para começar, o tamanho da responsabilidade de conduzir o ministério do pastor Marcos Feliciano e qual foi a minha experiência de andar 30 dias com esse príncipe dos pregadores. A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu quero saber também como é que
qual é as suas perspectivas teológicas, como sua perspectiva teológica, como é que você lidar com os obreiros na condição de pastor, o despertar do seu chamado, porque geralmente os brasileiros vêm para cá, começam a trabalhar e acabam esquecendo um pouquinho o chamado também. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, né? A próxima vai ser aqui em Portugal ou no Brasil? Tu que escolhe. Eu quero que seja lá no Brasil. Eu vou no Brasil, porque então. Tu vai no Gideões Missionário. Com certeza. E aí nós vamos fazer um podcast Eu vou extraordinário lá. Fábio, quero te parabenizar. Mas antes de encerrarmos aqui, quantos anos o senhor tá? Eu tô com 45 anos. Pastor Sângelo, o que é a vida? A vida é uma oportunidade que Deus nos deu para ser vivida. Não perca tempo com aquilo que não agrega nada na sua vida. Potencialize o máximo que você puder nas pessoas que você ama, não só vendo agora, mas aprender a plantar hoje para colher no futuro. A vida é uma oportunidade que nós temos que saber aproveitar. Muito bem, muito bem. Porque a vida aqui na Terra tem um prazo de validade. Eu não sei quando o meu vai vencer, mas nós temos uma vida em toda a eternidade. Então a vida, Pastor Fábio, é uma oportunidade. Quem tem que aproveitar com as, sabe, pegar com as duas mãos e ver com intensidade, como se fosse o último dia. Se o senhor tivesse que transmitir uma mensagem ao mundo, naquela câmera ali o mundo está de olho no senhor, qual seria essa mensagem? Não acredite no que as pessoas falam que você é. Cuidado com as pessoas que você conversa. Cuidado com as pessoas que frequentam a sua casa. Cuidado com a família que você está modelando. Para de ficar olhando a conquista dos outros e olha para a sua vida. Se reinvente. Coloque Deus em primeiro lugar. Valorize quem de fato está do seu lado. Se renove mentalmente a cada dia. Faça propósito com Deus. E acredite em você. Se você não acreditar em você, esquece. Ninguém vai acreditar em você. Se você confiar em Deus, se você colocar a sua fé na prática, você vai viver os melhores dias da sua vida. Porque a Bíblia diz que sem fé não é difícil, não. Não é improvável, não. É impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Viva uma vida de fé. Que Deus vai ser contigo. Que Deus te abençoe. Pastor Rodrigo, muito obrigado pela aceitação do convite. Obrigado por todo o cuidado que o senhor está tendo aqui comigo nessa nação. Tu és uma bênção. Já no início desse ano, um dos melhores presentes que Deus me concedeu, de fato, foi conhecê-lo, viu? Obrigado, Gratidão amigo. mesmo. Tem um irmão aqui. Obrigado. Aqui é sua casa. Oh, me casa, tu casa. Tu casa. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua interação, obrigado por fazer o Eu Acredito Podcast acontecer. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e recomendar para mais alguém. Espero que essa conversa boa tenha lhe levado informação, edificação espiritual e que venha agregar na sua vida e também na sua família. Agradeço aos estúdios Sângelo Cast, ao Samuel e o Daniel que estão na técnica e eu vou nessa. Com a graça de Deus, na sequência estaremos de volta. Deus abençoe. Até mais. Se você quer se formar em teologia, presta bem atenção nesse recado. Você já sabe que a Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, tem os melhores preços e os maiores diferenciais para a sua formação. Aqui você tem audiobook, aqui você tem mentoria teológica comigo todos os meses, aqui você tem tutoria, acompanhamento, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado, e até debates como matéria dentro de cada disciplina. Agora tem uma novidade para 2026 que é o material formato universitário. Olha que facilidade que ficou para você estudar agora. Esse é o nível fundamental em teologia com 20 disciplinas. Esse é o nível intermediário em teologia com mais 16 disciplinas, fazendo 36. E esse é o último nível, o nível avançado em teologia com mais 20 disciplinas, totalizando 56 disciplinas para a sua formação. Agora presta atenção nessa oportunidade que o Eu Acredito Podcast, em parceria com a FTB, está trazendo para você. Agora você faz o curso Fundamental em Teologia pagando apenas R$ 69,00 por mês. Agora não é só isso. O curso Fundamental tem 18 meses de duração, são 3 semestres, mas você paga apenas 2 semestres. E um semestre deixa com a gente. Você paga 12 parcelas de R$ 69,00, o material didático já está incluso,
todos os diferenciais também, e você fica 6 meses. O último semestre você não paga nada. E se você quer a formação completa, aí nós estamos falando de 4 anos de curso. Aí a promoção aumenta. Ao invés de pagar 4 anos, que é o que todo mundo faz, você paga somente o primeiro e fica 3 anos sem pagar. Se você quer só o nível fundamental, o valor é R$ 69 por mês, você paga 12 e não paga mais nada. Agora, se você quer o fundamental, o intermediário e o nível avançado em teologia, todos esses 3 níveis, 3 certificados, o valor é R$ 179, você paga só 12 mensalidades no cartão e não paga mais nada. São 3 anos estudando de graça. E para fazer a sua inscrição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e completar. Escolha qual você quer, se é o fundamental ou se você quer os 3 níveis de uma vez, por 4 anos de conteúdo, de curso, de formação, são 3 certificados, material didático incluso, audiobook, mentoria teológica, acesso à plataforma, acesso ao credencial de aluno que dá desconto até no cinema, certificação no final, tudo isso e muito mais, pagando apenas 12 parcelas, 12 mensalidades, e o valor é só R$ 179. Clique no link que está disponível aqui e venha crescer na fé junto com a gente. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.